Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleidilene Gonçalves, da disciplina de Ciências da EJA do primeiro ciclo. E hoje vamos analisar alguns pontos bem interessantes, aonde iremos perceber que a ciência e a arte, elas sempre se completaram e trabalharam juntas. Vocês saberiam enumerar alguns desses pontos? Fiquem conosco que eu tenho certeza que será incrível essas descobertas. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes sobre a aula de hoje. Essa aula é para as turmas da EJA do primeiro ciclo e tem como objetivo conhecer algumas relações entre a arte e a ciência ao longo da história nos diferentes movimentos artísticos. Mas antes, não se esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Vamos começar com a seguinte reflexão. Cada vez mais a arte vem se aproximando da ciência. Vocês sabiam dessa informação? É claro, elas sempre estiveram juntinhas. A história está aí para provar e comprovar isso para nós. Há quem diga que essas informações se evidenciam em um período da história chamado de Renascimento, pois neste período a tecnologia ela deu um grande salto, sendo vista como aliada por muitos artistas. Não desmerecendo esses estudos, podemos afirmar que essa relação entre a arte e a ciência ocorreu bem antes disso, ainda no período pré-histórico. Nesse período, a arte caracterizou-se pelos inúmeros registros realizados em cavernas, através de desenhos, pinturas e inscrições feitas pelo homem pré-histórico. Mas aonde podemos encontrar a ciência nessas ações? Nos materiais utilizados, ou seja, nos pigmentos usados como matéria-prima para as tintas. As pinturas eram preparadas com diferentes materiais, todos extraídos da natureza, como você pode observar aqui, diferentes cores. Esses materiais poderiam ser a terra, o carvão, as plantas e até mesmo o sangue de muitos animais. Por isso, as cores obtidas eram bem restritas, sem muitas variedades. Assim, as cores que predominavam eram o preto, o vermelho, o laranja, o amarelo e o marrom. E então, me diz aí o que vocês acharam. Temos ou não temos a ciência nessas ações da arte? Um outro momento importante da história onde a arte e a ciência foram aliados e as suas contribuições perduram até os dias atuais foram no Renascimento, que foi o período compreendido entre o século XIV e o século XVI. Nesse período, as produções artísticas e os novos conhecimentos da ciência e da filosofia tinha o ser humano como centro de tudo. A partir das ideias humanistas, as pinturas evidenciavam o corpo humano. Entretanto, para que a arte se desenvolvesse, foi necessário avançar nos estudos da matemática, da geometria, da ótica e, consequentemente, da ciência, aonde ocorreu o aperfeiçoamento das tintas, por exemplo. Isso porque a produção de uma obra de arte, ela não depende só da inspiração dos dons e das habilidades dos artistas, mas principalmente dos conhecimentos científicos que ele possuía. Por isso, entre os grandes nomes da arte renascentista, podemos citar Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Vocês conseguiram perceber a relação entre a arte e a ciência até aqui? Eu espero que sim, porque ainda não acabou. Agora nós vamos dar um salto até a modernidade, pois lá os movimentos artísticos usaram e abusaram dos recursos científicos. A arte já estava passando por grandes transformações. No século XX, essas transformações foram impactantes, principalmente com a industrialização e o modo de produção capitalista. Vou citar dois exemplos. O primeiro deles é a chegada da fotografia para mudar a forma de enxergar o mundo. Com a fotografia, os artistas passaram a analisar não apenas a paisagem,
mas a luz que interferia nas paisagens, na cor e ainda na forma como o espectador sentia. Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. Uma contribuição científica utilizada até os dias de hoje por muitos artistas foi o uso da tecnologia, porém de forma mais avançada. Um nome muito conhecido no mundo das artes, que tem a fotografia como ferramenta principal em seus trabalhos, é Sebastião Salgado. Hoje em dia, ele é um dos artistas mais conhecidos dentro e fora do Brasil quando o assunto é fotografia. A sua linha de pesquisa se baseia, sobretudo, em fotos documentais que registram questões importantes ao longo do tempo, como o cotidiano dos índios, os trabalhadores e, mais recentemente, os flagrantes da natureza, aonde exploram o nosso planeta. Um outro exemplo de transformações impactantes advindas da industrialização e do modo de produção capitalista no modernismo foi o cinema. As capturas da imagem do movimento a partir da invenção da fotografia contribuíram para o desenvolvimento do cinema, tal como compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. Andy Warhol é um exemplo de artista que incorporou o cinema em suas produções artísticas. Nos anos de 1960, o artista passa a utilizar dos motivos e conceitos da publicidade em suas obras. O artista americano passou a realizar também filmes produzidos em ritmos constantes em 1968. E, inclusive, as suas obras elas ganham, a partir daí, um contorno social que só crescia nas décadas seguintes. Muito legal todas essas contribuições da ciência na modernidade, não é mesmo? Mas ainda faltou dizer as contribuições nos dias atuais, pois são inúmeras as tendências artísticas ligadas à ciência. As relações entre a arte e a ciência passaram a ser mediadas pelos aparatos tecnológicos criados e desenvolvidos. Uma vez inventados ou descobertos pela ciência, eles passam a ser utilizados e apropriados cada vez mais pelos artistas, tá? E os seus processos de criação artística. Elas podem tomar várias formas, mas o que eu quero destacar talvez seja o mais próximo de nós. Aqueles que envolvem as questões climáticas e ambientais que estão hoje no centro das preocupações internacionais. E há muitos artistas que têm se envolvido com trabalhos assim, dedicando as suas obras ao ativismo ambiental. A arte ecológica é um bom exemplo. Os artistas envolvidos levam em consideração todas as atividades humanas que afetam o mundo em torno dela. Assim, analisam o impacto ecológico da construção, exposição e os efeitos ao longo prazo da obra. Em resumo, as questões ambientais são mais aparentes no discurso desse tipo de arte. Um artista que segue essa perspectiva é o brasileiro Vic Muniz, que criou diversas obras utilizando o lixo. Existe um documentário chamado Lixo Extraordinário, onde mostra o trabalho desse artista e apresenta o seu processo criativo e a sua relação com a comunidade próxima de um aterro sanitário do Rio de Janeiro. O legal dessas práticas artísticas está na busca por estimular o cuidado e o respeito pela natureza, propiciando diálogos e incentivando as mudanças. E muitas das vezes os projetos envolvem cientistas, arquitetos, educadores e voluntários. Perceberam como os avanços técnicos e científicos se apresentaram ao longo da história? O triste e quase inevitável foi assistir os atos destrutivos à natureza e ao seu semelhante como foram acontecendo. Mas que bom que nem tudo está perdido, porque o homem que explorou os inúmeros recursos naturais em nome da criatividade, hoje tem uma maior consciência ambiental. Concluindo, enquanto alguns artistas puserem seus conhecimentos científicos a serviço da criação, hoje muitos outros encontram-se na ciência fontes inesgotáveis para suas obras, seja elas como matéria ou mesmo como práticas sociais.
Você sabe o que é um mandala? Saiba que existem várias formas de confeccionar as mandalas. E os elementos das mandalas podem ser colados ou, conforme as culturas orientais, podem ser efêmeras, isso é, durar até serem desmanchadas. O movimentos artísticos Land Art propõe intervenções na natureza que utilizam elementos naturais para compor as obras, que são eternizadas somente por registros fotográficos ou até mesmo em vídeo. E até mesmo com o celular é muito fácil. É possível observar um vídeo no canal da Daniela Damasceno, onde está disponível essas mandalas. Vamos então acompanhar. O que são mandalas? As mandalas surgiram na Índia, em tempos muito remotos. Mandala, em sânscrito, antiga língua da Índia, significa círculo. Mandala é uma imagem circular composta por um padrão de formas que se repetem simetricamente em torno de um ponto central. Uma mandala é muito mais do que um simples desenho. Elas são formadas por uma série de formas geométricas concêntricas: os círculos, triângulos, quadrados e retângulos. Na Índia, por exemplo, há um grande número de templos construídos em forma de mandalas. A mandala apresenta sempre um grande número de cores e desenhos. As mandalas também são encontradas na natureza e nas arquiteturas do mundo inteiro. E aí, gostaram de aprender sobre as mandalas? E que tal vocês enviarem para nós esses registros em forma de fotos ou vídeos de suas mandalas feitas com os elementos da natureza, como folhas, galhos e conchas? Assim, anote aí o nosso WhatsApp para enviar a sua atividade, que é o 27 99661 0143. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tenho certeza que a partir de hoje ninguém mais vai dizer que a arte e a ciência não trabalham juntas. E como a nossa aula está terminando, chegou a hora de relembrar o que vimos hoje. Então, se você perdeu alguma coisa, preste atenção nesse resumo que preparei para vocês. Vamos relembrar os pontos principais da nossa aula. Juntos podemos perceber que a ciência e a arte sempre estiveram lado a lado. Vimos 4 momentos da história e da ciência. O primeiro foi a pré-história, onde os registros foram feitos nas cavernas através de pigmentos naturais. Outro momento importante da história da arte, que validam essa relação de ciência e arte, ocorreu no Renascimento. A partir dessas ideias humanistas, as pinturas evidenciavam o corpo humano. Entretanto, para que as artes se desenvolvessem, foi necessário avançar nos estudos da matemática, da geometria, da ótica e, consequentemente, da ciência, aonde ocorreu o aperfeiçoamento das tintas, por exemplo. Falamos também da arte moderna, onde essa relação ela foi marcada principalmente com a industrialização e o modo de produção capitalista. Por fim, vimos que, na atualidade, essa relação ganha também um caráter social e envolve questões climáticas e ambientais, que estão até nos dias de hoje, no centro das preocupações internacionais. Ufa! Foi muito legal essa aula de hoje, não é mesmo? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E fiquem atentos a toda a nossa programação. Ela está incrível e vocês podem acompanhar o Dever em Casa na TV também nas redes sociais, como o nosso Instagram, o Facebook e até mesmo o site do Dever em Casa. Aproveite também neste momento para registrar a sua presença na aula de hoje. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela.
Agora sim eu vou ficando por aqui. Até mais, até a próxima aula. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!